Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você da reflexão de 22 de dezembro, cuja leitura do dia em Apocalipse 5 e 6 e também Amós de 1 a 5. Peço que você pegue a sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo. Amós 4, verso 12. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Você já teve um encontro inesquecível com alguém que ficou marcado em sua vida, esse encontro? Certamente é aqueles encontros que não foram tão felizes, né? Mas você pode se lembrar de um bom encontro, não pode? Eu penso que sim. Talvez o dia que conheceu seu cônjuge, o dia que pediu ele em casamento, o dia do casamento, o dia do nascimento do filho, o dia que soube da gestação, o dia que viu a ultrassonografia, o dia que ouviu as batidas do coração. Todos esses encontros, né? Encontro com o cônjuge quando conheceu, o encontro do dia do casamento, o encontro com o noivo, a noiva no dia do casamento, o encontro com o filho quando ele nasceu, o encontro com a notícia, né, do filho ali, o dia que fez a leitura do exame, ou que a esposa contou, ou que a esposa fez o teste e teve esse encontro com essa realidade, o encontro com aquela imagem da ultrassonografia e ver ali, eu, por exemplo, vi o rostinho da Bia ali num dos exames, fiquei maravilhado. Aquele primeiro exame de ver o nenenzinho ali se movendo no ventre, bem ainda no iníciozinho da gravidez, o encontro com as batidas do coração, né? Talvez o encontro no dia que conheceu um grande amigo, né? Você, ou então o dia que você descobriu que alguém era um grande amigo. Tem isso também. O dia que você encontrou a sua igreja. Um dia especial, inesquecível de você. Meu Deus, essa é a igreja que o Senhor me direcionou. Sabe, você tem aquela convicção que é aqui que eu vou ficar, é minha casa espiritual. Né? E o dia em que o seu coração se encontrou com o coração de Jesus. O dia que o teu interior foi movido em direção ao amor de Deus provado naquela cruz. O dia, talvez, os dias, né? Mas algum especial tipo você lembra de um encontro especial seu num devocional com o Senhor, né? E às vezes, todos esses eventos aqui, esses encontros, você se lembra de detalhes como data, período do dia, a roupa que usava, o ambiente, e até das circunstâncias que você se encontrava naquele momento, as circunstâncias da vida que você se encontrava naquele momento. Agora imagina o encontro triunfal naquele dia. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais,
que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O encontro triunfal. Isso é maravilhoso. Talvez você aguarde esse grande dia. Eu aguardo esse dia. Falo bastante sobre isso, inclusive. E às vezes eu fico olhando para o céu, imaginando esse dia em que meus olhos contemplarão o Senhor Jesus como Ele é. Que maravilhoso. Quando eu estava lendo Apocalipse 1 com a minha filha, ela agora começando já a ler, né, e eu lendo com ela, incentivando, lendo junto, fazendo leitura no Novo Testamento. Em Apocalipse 1, nós vimos ali os detalhes do Cristo glorioso, e nós ficamos maravilhados, né? Eu sempre fico, né? Mas imagina vendo, contemplando o Senhor como Ele é. E a Bíblia tem várias promessas disso, sobre esse nosso encontro triunfal, onde para sempre estaremos com o Senhor. Mas, apesar de todos esses encontros, tá? E eu, assim como Israel, não estava entendendo, eu temo que a igreja em nossos dias também não. Por quê? Porque talvez, dizendo ter tido um encontro com Cristo, não valorize a salvação. Mateus 13, 44 a 46. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. E talvez você não valorize o que Jesus fez por você. Talvez você não valorize isso quando você busca seus interesses terrenos. Quando você despreza o teu relacionamento com Deus, quando você despreza, não se importa em agradar ao Senhor, você não valorize. Talvez você se envergonhe. E para você não foi um tesouro achado, nem uma pérola de grande valor. Talvez, dizendo ter encontrado a Cristo, não descansou em Cristo. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você não tenha descansado em Cristo porque você não foi a Cristo. Talvez você tenha ido à religião evangélica. Talvez você tenha ido ao ministério onde você congrega. Talvez você tenha ido à comunidade ali local. Talvez você tenha ido às suas práticas religiosas. Talvez você tenha ido às suas disciplinas espirituais de meditação bíblica, oração, jejum. Talvez você tenha ido ao serviço ministerial. Mas é bem possível, talvez, que você não tenha ido a Cristo. Por isso, você ainda não descansou nele.
talvez, dizendo ter encontrado a Cristo, você não seja governado por Cristo. João 12, 12 e 13. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito ao Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Mas você é governado por suas emoções, mas você é governado por suas vontades, mas você é governado pela sua opinião. Talvez você seja governado pelas circunstâncias, talvez você seja governado pelos seus familiares, talvez você seja governado por seu pastor, talvez você seja governado pela sua igreja, talvez você seja governado pelo seu trabalho, talvez você seja governado pela sua ideologia, talvez você seja governado pela filosofia, talvez você seja governado pela sua formação acadêmica, talvez você seja governado pelo dinheiro, talvez você seja governado pelo lazer, talvez você seja governado pelo cuidado do carro, do cuidado da casa, talvez você seja governado pela política, mas é possível que você não seja governado por Jesus Cristo. Talvez dizendo que teve um encontro com Cristo, você não siga pelo caminho apertado. Mateus 7, 13, 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Talvez você não siga pelo caminho apertado, separando Jesus de seus ensinamentos. Talvez você pense ter encontrado a Cristo. Talvez você tenha sido encontrado pela mensagem do Evangelho, pelo convite às bodas, mas não esteja com as vestes nupciais. Mateus 28, 8 a 14. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos saindo pelos caminhos ajuntaram todos quantos encontraram. Houve um encontro, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Todos textos falando sobre encontro. Encontro com tesouro escondido e a pérola de grande valor. Encontro do descanso para a alma, indo a Cristo. O encontro do Rei, bendito Rei que vem em nome do Senhor. O encontro é necessário ao caminho que leva à vida, o caminho apertado. O encontro do convite às bodas de núpcias. Mas talvez não correspondendo a cada um desses encontros, a algum deles, você não tenha entendido, esteja enganado. Assim como o povo de Israel aqui estava enganado. E assim como o Espírito Santo está constantemente nos lembrando da importância do encontro diário com Deus. E aí você se lembra de momentos seus devocionais especiais, do manifestar diferente que te marcou de Deus, de um tempo seu de oração que está marcado na sua vida, de uma meditação bíblica, de uma manifestação do Senhor, de uma experiência espiritual sua com Deus. E isso é maravilhoso. Me lembro de alguns encontros assim com o Senhor,
nesses 20 e poucos anos de caminhada, mas o mesmo Espírito Santo que está constantemente nos lembrando, nos chamando a esse encontro diário com Deus, ele também sempre está nos alertando que o encontro triunfal de contemplarmos ao Senhor como Ele é, ele pode se revelar um desencontro fatal. Desencontro fatal. Que é isso, irmão? Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o qual faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. O Deus que falou para Israel se preparar para encontrá-lo é o Deus que declara qual é o pensamento. Aquele com quem Israel se encontraria é o mesmo que sabe o que passa no coração de cada um. Se de fato, nós tivemos um encontro com Cristo. E por que isso? Por quê? Porque nós olhamos para esse texto e interpretamos ele errado muitas vezes. Vamos lá, vamos para o contexto. A Bíblia, ela foi redigida nos mais diversos lugares. Você sabe disso. Num deserto, na prisão, numa ilha, no Palácio Real, na cidade, em Roma, na Grécia, na Mesopotâmia, na Palestina, no Egito e outros lugares. Ela foi escrita em diversas épocas de 1500 a.C., pelo menos, até o ano 100 da nossa era. E pelas mais diversas pessoas, como reis, pastores, pescadores, legisladores, cultivadores, entre outros, uns 40 no total. Inclusive Amós, tá? Nativo de Tecoa, no sul de Judá, que não era profeta, nem convivia com eles, mas era um homem rural, provavelmente um criador de pequeno rebanho de ovelhas e bodes, além de colhedor de figos. Na sua maioria, esses escritores, eles nunca se conheceram e até mesmo às vezes tinham lido os que os outros haviam escrito. Além do mais, a Bíblia, ela constitui-se numa unidade maravilhosa, que é uma prova inegável, refutável da sua origem divina e de ter sido Deus o seu autor supremo. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque o homem do campo Amós, ele foi poderosamente usado pelo Espírito Santo para falar com o povo de Deus o julgamento divino que estava por vir sobre Israel. Vai comigo ao capítulo 7, versos 14 e 15, diz assim o texto. Nesse sentido, a partir do 10, né? Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois, Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Aquela rivalidade de Israel e Judá, né? Mas em Betel, daqui por diante não profetizes mais, porque é o santuário do rei e casa real. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel.
Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amós e Oséias foram contemporâneos e profetizaram no reinado de Jeroboão II Israel. Lembra daquela reflexão de duas reflexões atrás, 3 reflexões atrás? Vinde e voltemos ao Senhor. Falei bastante sobre o contexto de Oséias. E eles eram contemporâneos, tá? E enquanto Oséias, ele ressaltava o amor por conta lá da experiência familiar dele, de se casar com a prostituta, que o traía, e aí aqueles nomes dos filhos, até ser abandonado por Deus, não mais meu povo, e aí o chamado para o retorno, ele perseverar no cuidado no casamento, Deus mostrando, simbolizando ali o amor dele pelo infiel Israel. Então, enquanto Oséias ressaltava o amor, a graça e a misericórdia de Deus, Amós clamava pela justiça e retidão. Oséias anunciava a bondade divina através de um longo e paciente ministério. Amós proclamava a severidade de Deus através do seu curto e intenso ministério. O que eu estou querendo dizer, estou dizendo da parte de Deus? Que aquele povo ouviu tanto que Deus é amor, mas também precisava ouvir que Ele é o justo juiz. E Israel não estava entendendo que eles iriam ter um encontro com Deus. E talvez a igreja hoje não entenda que haverá o dia do encontro com Deus. E no lugar de termos um encontro triunfal, nós termos um desencontro fatal. Por quê? Porque nós achamos que tivemos um encontro com Cristo, mas de verdade é provável que nós não tenhamos nos rendido a Ele. A igreja dos nossos dias, a igreja de Laodiceia, talvez não tenha muitos não tiveram um verdadeiro encontro com Cristo. E ao invés do encontro triunfal, será o desencontro fatal. Aquele povo ouviu a mensagem de amor, mas Deus levantou no mesmo período um profeta que não era profeta, para que ele profetizasse de forma intensa sobre o justo juiz. Assim como a igreja hoje, não dá para ficar ouvindo só a mensagenzinha de amor, que Deus ama, que Deus levanta, que Deus resgata, sem ouvir que Deus é aquele que tem poder de lançar no inferno, de matar o corpo e lançar a alma no lago de fogo e enxofre, num lugar preparado para o diabo e seus demônios, e para nenhum ser humano, nem o pior deles. Mas para lá, todo aquele que não vive de verdade, como alguém que teve um encontro com Cristo, é para lá que tal pessoa irá. A igreja precisa ouvir a verdade. Deus é amor, mas Ele é o justo juiz. Deus nos ama, mas Ele também é fogo consumidor. Primeiro, Amós começa profetizando o juízo sobre as nações gentias e contra Judá. Do início do livro até o capítulo 2, verso 5. O que provavelmente conquistou a simpatia da nação de Israel. Tanto é essa rivalidade, eu li aqui com você no versículo 12 do capítulo 7.
Vai-te, o sacerdote falando, né? Vai-te ao vidente. Lembrando que lá em Betel e Dan, eles colocaram bezerros de ouro para serem para idolatria do povo, tá? Lá era uma idolatria pagã, uma adoração, uma falsa adoração. Vai-te ao vidente e foge para a terra de Judá. Vai para Judá, filho. Né? Aquela rivalidade. O que provavelmente conquistou a simpatia da nação de Israel. Ele ter profetizado, começando profetizando sobre as nações gentias e contra Judá. Mas depois, as profecias de Amós, elas se voltam para o povo de Israel. Do capítulo 2, verso 6 até o versículo 10 do 9, um dos últimos versículos, porque do 11 a 15 tem uma promessa de restauração, tá? E ele estava clamando fortemente, principalmente pela justiça social. O que estava acontecendo? Durante o reinado de Jeroboão II, o mais bem-sucedido de todos os reis do norte, Israel estava desfrutando de paz, de prosperidade, de um poder político, militar. Era um tempo de bonança. E como era um período de grande bonança, eles eram flexíveis, despreocupados, imprudentes, com aquele otimismo de que, pô, estamos no melhor período da igreja. Sabe esse discurso? Além de se achar elite. Nós somos queridinhos de Deus, nós somos povo de Deus. Olha o verso 6, versículo 1. Ai dos que vivem sossegados em Sião, e dos que estão confiados no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações, e aos quais vem a casa de Israel. Nós somos povo de Deus. Olha a bênção de Deus sobre a nossa vida. E aí, nós não podemos nos enganar, queridos. Porque existe um padrão de conduta para o crente, para o servo de Deus, estabelecido na palavra. Capítulo 7, versos 7 a 9. Visão que Amós teve e que em seguida gerou o que Amazias falou. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. Você já deve ter visto um prumo na construção de um muro, de uma parede. O pedreiro pega aquele pêndulo, que é numa corda, aí tem um peso maior e um peso menor, onde ele encosta ali na parede, né, o pêndulo, a partezinha menor, e vem a cordinha e ele vai com aquele peso maior ali para ver se a parede ela não tá, se ela tá reta ou se ela tá inclinada para dentro, para fora, né? No muro. Prumo é para isso, aprumar, né? E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaac serão assolados e destruídos, e o santuário de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Nós não podemos nos enganar. Quem faz isso é aquele que diz para o homem qual é o pensamento do coração do homem. É o Deus que nos sonda. E sabe se de verdade nós tivemos um encontro com o Senhor. Deus levanta o simples pastor Amós, com ousadia, para mostrar que debaixo daquela aparência de bênção, de bonança, a nação estava corrompida com imoralidade e injustiça social. Se nós formos ao capítulo 2, verso 7, diz assim: suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, pervertem os caminhos dos mansos, e o homem e seu pai entram a mesma moça para profanar o meu santo nome. Isso me lembra lá de 1 Coríntios 5, capítulo que fala que Cristo é a nossa Páscoa, né? Para quê? Paulo estava dizendo, gente, tem um pecado terrível desse na igreja em Corinto.
de um jovem, de um jovem que entrou que teve intimidade sexual com a sua madrasta. Que perversidade é essa? Isso é pior do que no mundo. E aqui era o que estava acontecendo. Não era igual, mas era parecido o que estava acontecendo. Um homem e seu pai entram a mesma moça, tendo intimidade com a mesma mulher. Então ele denuncia, tá? Que a nação estava corrompida com imoralidade e com injustiça social. Capítulo 5, verso 7. Vós que converteis o juízo em alógena e deitais por terra a justiça. É assim que eles estavam. E quando eles estão corrompidos, a moralidade corrompida, a santidade corrompida, e não tem a justiça, tá? O que acontece? Não existe a verdadeira religião. Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, amor ao próximo, e guardar-se da corrupção do mundo, o amor a Deus, a santidade, justiça e santidade. Você está entendendo? O profeta, ele denunciou a violência, capítulo 6, verso 3. Ó vós que afastais o dia mau e fazeis chegar o assento da violência, a luxúria dos ricos, do 4 ao 6, capítulo 6. Ai dos que dormem em camas de marfim e se estendem sobre os seus leitos, e como os cordeiros do rebanho, os bezerros do meio do curral, que cantam ao som da viola, e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi, que bebem vinho em taça, se ungem com mais excelente óleo, mas não se afligem pela ruína de José. Uma nação que oprimia os pobres, capítulo 4, verso 1. Ouvi estas palavras, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimia os pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores, dai cá e bebamos. No capítulo 8 também ele faz uma menção a isso, do 4 ao 6, ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, deseja o abatimento do necessitado, quer que o pobre se dê mal, e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro, os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo? Impostos exorbitantes, versículo 11 do capítulo 5. Portanto, visto que pisais o pobre, dele exigis um tributo de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantaste, mas não bebereis de seu vinho. Juízes aceitando suborno para torcer a justiça. Sim, isso é antigo, hein? 2,6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, e o necessitado por um par de sapatos. Pesos e medidas injustos também. Eu já li, né? No versículo 5 do capítulo 8, né? Está no contexto. E uma falsa religiosidade. Capítulo 5, versos 21 a 26. Presta atenção, por favor. E isso logo depois dele falar do dia do Senhor, tá? No versículo 20. Li esse versículo na reflexão anterior. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me exalarão bom cheiro, e ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei mais para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. Ofereceste-me
vós sacrifício e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes levastes a tenda de vosso Moloque, e a estátua das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Portanto, versículo 27, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Um desencontro fatal. Quando nós vamos para o capítulo 3, versículos 1 e 2, o texto diz assim: ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Israel tinha sido resgatado da escravidão no Egito e foi feito o povo de Deus. Só que o que Deus está falando? Eu vou punir o pecado. E aí no versículo 3, quando o texto fala assim: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Geralmente nós argumentamos que na falta de acordo não há como caminhar junto com o próximo usando esse texto aqui. Estão usando um texto distorcido. Por quê? Qual é o contexto? O termo hebraico aqui, traduzido como acordo, ele também é traduzido em outros textos como ajuntar, coligar, reunir, prometer em casamento, casar, encontrar. Ou seja, o que Deus esperava é que eles valorizassem esse encontro especial, mas não houve acordo. O Senhor estava falando que não andaria mais com o seu povo, pois eles desprezaram o relacionamento com Ele. Eles não prezaram pelo encontro com Deus, e então teriam um verdadeiro encontro com Deus. Como o povo não estava andando de acordo com a vontade de Deus, quebrando os termos da aliança, o Senhor puniria as iniquidades de Israel. E existe um grave equívoco no imaginário da igreja de uma impunidade ao nosso pecado, porque nós somos povo de Deus, então Deus não vai nos punir. Há uma retribuição para todos. Provérbios 11, 31. Diz que o justo recebe na terra retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Não há impunidade para o povo. Jeremias 25, 29. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar. E ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. A igreja se equivoca, porque para a casa de Deus há julgamento. 1 Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Para a casa de Deus, há o julgamento ao recusar a correção e a disciplina. Hebreus 12, 5 a 8. E vós já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies, quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Para o povo de Deus, há julgamento ao recusar a correção e a disciplina. Por quê? Porque deixou o modo correto de andar. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Tem um jeito certo de andar. E talvez pela maioria na igreja não conhecer o Deus da Bíblia, pois sabem que Deus é amor, mas ignoram que Ele também é o justo juiz, como nós vimos desse complemento dos ministérios de Oséias e Amós, que eram contemporâneos. Aqui no capítulo 3, do 4 a 8,
Senhor vem falando algo muito importante, de que apesar vou para o versículo 7 que é muito conhecido. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E apesar de nós sabermos que Deus revela aos seus profetas o que fará, o texto é mais do que, olha, viu como Deus avisou antes pelo que o fulano profetizou, falou e aconteceu. O tom aqui não é de intimidade com Amós, mas é de um grave alerta aos destinatários da profecia. Ou seja, antes de punir o seu povo por meio do profeta, Deus está solenemente avisando que isso fará, advertindo. O versículo 9, os ímpios ficariam sabendo. Fazei ouvir isso nos palácios de Asdod, nos palácios da terra do Egito, dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes alvoroços há no meio dela, e como são oprimidos dentro dela. Eles não andavam em retidão, em acordo com a vontade de Deus. Verso 10, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e destruição. Aí 11, portanto o Senhor Deus diz, assim o inimigo virá e cercará a terra, derrubará a sua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. O cativeiro viria. Como a igreja em nossos dias, a nação de Israel achava que por apenas cumprir os rituais estava deixando Deus satisfeito, mas não estava. Versículo 4 e 5 do capítulo 4. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Peca à vontade, vive a sua vida, depois vai adorar a Deus, vai para o culto. E oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Você está entendendo? É isso que Deus está falando. Antes, como amostras do juízo divino, como advertência, o castigo estava chegando de forma gradual. Teve fome, seca, pragas e desastre natural, aqui no capítulo 4, do 6 a 11. Agora, não era mais um convite ao relacionamento com Deus, mas a proclamação de que o grande castigo viria com o exílio e a destruição, num juízo drástico e radical para aquela nação. Em nossos dias, é como Deus estivesse dizendo, prepare-se, igreja, para encontrar com o justo juiz. Então, como? Como, então, ter um sincero encontro, verdadeiro encontro com Cristo, e não ter um encontro lá com o justo juiz? Dos versículos 6 a 11, nós vemos Deus falando a mesma coisa quando ele enviou a gradação de castigo. Ele fala no final, na parte B do versículo 6, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. A mesma coisa ele fala na parte B do 8, na parte B do 9, na parte B do 10, na parte B do versículo 11, a mesma coisa, 5 vezes. Então como? Convertendo-se a Deus em arrependimento de pecados, enquanto há tempo. Convertendo-nos ao Senhor. Porque senão, achando que tivemos um encontro com Cristo, achando que teremos um encontro triunfal, nós desfrutaremos de um desencontro fatal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.